Talvez você nunca tenha reparado, mas a história de Jaspion traz uma essência profundamente bíblica. No primeiro vídeo sobre esse grande herói dos anos 80, eu mostrei as simbologias mais evidentes e incríveis presentes na série, e se você ainda não assistiu, recomendo que volte lá e veja, porque nele apresentei minha visão e interpretação sobre como a obra foi construída. Porém, diferente de outras análises que já fiz no canal, a visão que apresento em Jaspion sai um pouco do campo meramente especulativo, porque no caso dessa série, os próprios criadores já declararam abertamente que se inspiraram na Bíblia para criar a saga do herói. A simbologia é totalmente aparente, e como citei no primeiro vídeo, eu já mostrei bastante disso, mas agora, neste segundo, eu vou um pouco mais longe. Aqui, além do que já está claro, trago também especulações que, ao meu ver, fazem bastante sentido dentro desse enredo incrível, que para mim é um dos mais espirituais dos tokusatsus. Como já sabem, a base da história é a Bíblia Galáctica, que funciona como uma espécie de revelação cósmica profética e guia todo o destino do herói. E aqui, nem preciso esforçar muito para dizer que a Bíblia Galáctica é uma clara referência à Bíblia cristã que conhecemos. No primeiro vídeo eu citei que o nome do vilão é Satangos, que significa literalmente Satanás da Galáxia, mas acabei não mencionando que esse nome também pode ser lido como Satan Ghost, ou seja, espírito satânico. Só isso já conecta o vilão diretamente ao inimigo de Deus, o mesmo Satanás descrito nas Escrituras, e não há como fugir disso. É uma referência clara, assumida e simbólica. Na série, Satangos desperta monstros gigantes que estavam adormecidos em estado letárgico no subsolo da Terra, e isso nos remete imediatamente aos relatos antigos sobre os Néfilins, os híbridos gigantes, filhos dos anjos caídos, que foram destruídos no dilúvio, mas ao longo dos milênios apareceram em diversas lendas espalhadas pelo mundo. No Oriente Médio, tradições não apenas bíblicas, como também babilônicas, persas, egípcias e sumérias falam dos Néfilins, semideuses ou Anunnakis, que são descritos como seres colossais que habitaram a Terra antes e depois do dilúvio, originando narrativas de gigantes subterrâneos que ecoam até hoje. No Japão, temos a história de Namazo, que segundo a lenda, é um peixe gigante que mora no subterrâneo e que provoca terremotos quando se movimenta sob a terra. Na Europa, vemos relatos do gigante Gog e Magog, que aparece nas lendas místicas do rei Arthur, em Avalon. Ainda na Europa, temos também a bem conhecida história dos Ciclopes, os gigantes da mitologia grega, e até mesmo no Brasil, temos vários relatos de povos como os Aimarás, que falam sobre seres chamados gentiles, que são descritos como uma raça de homens colossais, que vivia antes dos humanos atuais, que foi destruída por uma catástrofe divina, e que desde então se escondem em cavernas subterrâneas. Percebe que mais uma vez vemos mitologias do mundo todo, fazendo alusão às histórias dos gigantes e do dilúvio bíblico, e não obstante, assim como essas lendas do passado distante, onde gigantes teriam ficado aprisionados em cavernas subterrâneas, é recontada com evidência na narrativa contemporânea do fantástico Jaspion. Histórias sobre o dilúvio e sobre seres gigantes foram encontradas em mais de 805 relatos de mitologias antigas, e todas carregam uma grande semelhança em muitos pontos. E isso traz à tona uma pergunta que o pensamento convencional não tem conseguido responder. Como povos antigos, sem qualquer tipo de intercâmbio, poderiam contar traços da mesma história. Assim como encontramos pirâmides semelhantes em praticamente todas as partes da Terra, a mesma semelhança acontece com as lendas. E até hoje apenas o pensamento cosmológico bíblico tem conseguido dar uma resposta convincente para isso. Ao lado de Jaspion temos a peculiar Anri, a androide construída por Eidin, o profeta da galáxia, interpretada pela excelente atriz Kiyomi Tsukada. Seu nome pode remeter à sonoridade de palavras japonesas ligadas à paz e amor, mas que também pode carregar ecos místicos. Para mim, ela lembra as antigas automatas descritas em mitos antigos e até tradições judaicas, como Golem, uma criação feita para auxiliar o homem com tecnologia ou poder espiritual que vinha dos céus. É como se Edim tivesse usado a sabedoria perdida do Éden, a mesma tecnologia superior que foi apresentada no jardim original e que se perdeu após a queda. Aqui eu abro um parêntese para reforçar que parte desse conteúdo é especulativo, mas é fato que histórias fantásticas como essa existem desde o início da humanidade, e elas são recontadas e adaptadas em cada época. E o mais extraordinário, como venho mostrando para vocês, é que direta ou indiretamente essas histórias sempre se ligam à Bíblia, e mesmo que você não acredite nela, é impossível não reconhecer o poder que ela tem sobre praticamente todas as narrativas que a humanidade já contou e que ainda vai contar. Continuando, falando agora sobre o profeta Edim, que como sabem, tem um papel central na narrativa de Jaspion.
O nome Eden lembra foneticamente a palavra Éden, o jardim da criação, reforçando a ideia que citei anteriormente de que a tecnologia entregue a Jaspion, como Henri, o gigante guerreiro da Eleon, teria origem nos tempos adâmicos, antes da queda. Como comentei no primeiro vídeo, ele lembra muito o profeta bíblico Moisés. Várias cenas o mostram com a Bíblia Galáctica em mãos, como um líder profético, da mesma forma que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas indo além, a luta de Eden contra os monstros e contra Satangos também o aproxima de outro personagem bíblico, e se você pensou em Enoque, você acertou. Assim como Enoque, dependendo da narrativa, combateu os Néfilins, enfrentou anjos caídos e foi um homem íntegro que andou com Deus, Eden luta com alta tecnologia e sabedoria superior contra seres que representam o caos espiritual, e na própria série ele diz que é um enviado do Deus Todo-Poderoso, algo que está longe de qualquer questionamento. Não podemos esquecer também das bruxas Kyusa e Kyumasa, cuja simbologia é fortíssima. Há uma teoria da conspiração muito antiga que afirma que o anticristo viria do ventre de uma bruxa, e que assim como está escrito nas escrituras, ele sofreria uma ferida de morte, mas seria ressuscitado. Na série vemos algo muito semelhante, Kyusa traz Magaren de volta à vida através de um ritual de bruxaria, e isso já é um símbolo poderosíssimo espiritualmente falando. A oração entoada por Kyusa, Bererekan Katabanda, é uma das falas mais marcantes da série. Muitos que assistiram quando crianças sentiram medo, mas é importante dizer que não há registro de que essa frase pertença a algum ritual de bruxaria real. Parece ser uma criação fictícia, mas que ecoa sons arcaicos como se fosse uma invocação primitiva, e por isso a ressonância é tão forte. É um símbolo, e não uma prática real, mas chama atenção o fato de ela se apresentar ao Jaspion pela primeira vez no deserto da ilusão, em um castelo árabe, remetendo novamente ao Oriente Médio, o berço da história. Já que o Masa representa outra dimensão dessa mensagem, percorrendo planeta após planeta pregando a ideologia de Satangos, destruindo o espírito das pessoas, lembrando diretamente as escrituras que falam sobre falsos profetas e ideologias que percorrem nações, seduzindo povos inteiros e corrompendo corações. Outro detalhe impressionante em Jaspion é a numerologia. Os quadridemos, os 4 principais generais de Satangos, lembram os quadridemos do inferno que aparecem em algumas tradições esotéricas e demonológicas, principalmente em grimórios da Idade Média e versões do ocultismo, que tentaram organizar a hierarquia dos anjos caídos. Não é algo que está na Bíblia de forma direta, mas aparece em textos apócrifos, medievais e cabalísticos, depois adaptados por ordens ocultistas. No entanto, a Bíblia também apresenta uma referência direta ao número 4, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que apesar do contexto ser diferente, estes também são associados a figuras demoníacas. Além disso, temos as 7 crianças irradiadas pela luz, que para mim é uma das mensagens mais lindas da série. Repare então, a numerologia do 7, representado por uma estrela que irradia 7 feixes de luz, apontando para aqueles que testemunhariam o nascimento da criança prometida, que derrotaria definitivamente Satangos. Esse detalhe é incrível porque vemos claramente uma referência à estrela que apontava o caminho dos magos do Oriente até Belém. Para mim, essa simbologia aponta para a cruz, a única coisa que realmente pode nos salvar, e foi essa mensagem o que quis transmitir na capa desse vídeo. Além disso, podemos fazer uma leitura da exegese do livro de Daniel, onde é dito que até a vinda do Messias seriam contadas 70 semanas, que na maioria das interpretações judaicas e cristãs, representam semanas de anos. Ou seja, 70 vezes 7, que dá 490 anos, divididos em blocos de 7 semanas, o que corresponde exatamente ao tempo em que o livro de Daniel foi escrito até a vinda do Messias. Essa numerologia do 7 aponta diretamente para a cruz, exatamente como na série, onde os 7 feixes de luz indicam o caminho da vitória e do bebê que haveria de nascer. Esse bebê é chamado de Tarzan, conectando-se ao título de Jaspion como Tarzan Galáctico. Como sabem, Tarzan foi uma das inspirações da história de Jaspion, mas o nome Tarzan também pode carregar ecos de palavras antigas ligadas à estrela, torre, geração e nascimento, representando simbolicamente o mito moderno do homem arquétipico, ou seja, o homem original. Adão e Tarzan guardam um paralelo simbólico. Adão foi colocado por Deus no Éden, o jardim perfeito, para cuidar e governar a criação em pureza e inocência, enquanto Tarzan foi lançado de forma trágica na selva, criado fora da civilização, e se tornou também um rei da natureza, dominando animais e vivendo como parte dela. Um representa o homem primordial no plano divino, o outro o homem selvagem no mito moderno, e ambos revelam um desejo humano de reencontrar sua ligação perdida com a natureza e com a ordem original da criação. Até aqui,
Já dá para perceber que até a inspiração da inspiração na história de Jaspion está interligada com a Bíblia. E claro, não posso deixar de citar que Jaspion também traz outras referências à cultura pop além de Tarzan. O monstro Anagmederais e o Mongorila, por exemplo, tem inspiração visual em criaturas do filme A História Sem Fim, que será o primeiro filme que vou abordar quando o canal entrar nessa temática. Enquanto Satangos em sua forma robótica remete diretamente ao vilão Darth Vader de Star Wars, embora sua forma monstruosa tenha sido baseada em passagens bíblicas. Assunto que já citei no primeiro vídeo. Em suma, o que quero dizer é que não só Jaspion, mas todas as suas inspirações e referências da cultura pop vão muito além da estética. Esses personagens representam forças espirituais e entidades antigas, apresentadas sob a forma de ficção. E para encerrar esse vídeo com maestria, quero citar alguns episódios específicos que carregam simbolismos poderosos. Primeiro, o episódio 5, intitulado O Enigma da Flauta, que mostra como a frequência musical pode afetar o mundo espiritual. Isso é conhecido desde os tempos antigos, e abordado com seriedade não só na tradição judaico-cristã, mas em muitas outras religiões. A Bíblia mostra como Davi espantava os espíritos malignos que atormentavam o rei Saul ao tocar sua harpa. E na mitologia grega temos a história de Orfeu que encantou o imperador do inferno com sua lira. Até estudos recentes da ciência têm corroborado que a música tem um poder incrível sobre as emoções humanas. Mas a Bíblia vai além e mostra que esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Por isso, tenha cautela com o que você anda ouvindo, como dizia o filósofo Platão, cuidado com a música que o governo dá ao povo, porque como o episódio mostra, ela pode abrir portas que é melhor nunca abrir. Depois temos o episódio 18, intitulado O Inimigo Imortal, que revela os pais de Jaspion. Esse capítulo toca em um ponto muito profundo para mim, a luta para proteger os animais. Isso lembra o antigo livro de Adão e Eva, onde eles tentam sobreviver em um mundo marcado pelo pecado e os animais sofriam junto com eles. E assim, os pais de Jaspion perdem a vida, mas tinha esperança e conhecimento do pássaro dourado, assim como Adão e Eva, tinha ciência do Messias que viria no futuro. E por fim, o episódio 43, intitulado O Misterioso Mundo de Satangos, que tem uma das simbologias mais sombrias de toda a série, trazendo à tona referências a rituais secretos ligados à lua, onde um sacrifício de uma inocente precisa ser ofertado a Satangos diante da lua cheia. Essa representação nefasta é muito mais antiga do que parece. Existia antes das histórias de bruxas da Idade Média, antes dos sacrifícios greco-romanos às deusas da lua, Ártemis e Diana, ou dos rituais de Ísis no Egito. Seus primeiros vestígios estão em tablets arcaicos da Babilônia, e também no livro de Enoque, que revela a origem dos adoradores da lua. Esse tema eu já abordei no vídeo de Demon Slayer, e a simbologia oculta da lua, e se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que veja porque complementa essa análise, o link vai estar na descrição. Em síntese, se você chegou até aqui e já assistiu o primeiro vídeo, já percebeu que toda essa simbologia é de fato muito aparente. Jaspion é mais que um herói escolhido, o gigante Daileon representa em seu nome, o grande leão da tribo de Judá, o bebê que nasce sob a luz, é a promessa que se cumpre para o fim do mal no universo, e Satangos é a clara referência ao próprio inimigo de Deus. Tudo isso foi colocado na história de forma simbólica e poderosa. Jaspion foi um dos maiores heróis da minha vida, e assim como marcou a minha infância, tenho certeza que também marcou a de milhões de brasileiros, e ainda continua vivo, na memória e no coração de quem cresceu acreditando que o bem sempre vence o mal. E talvez, todo esse sucesso mesmo após 40 anos do seu lançamento, espiritualmente falando, aconteça porque ele representa a fé, a coragem, esperança e a sede de justiça que arde com a fúria do punho flamejante. E mesmo enfrentando sozinho todo o exército de Satangos, ele não recua. Tenho certeza que assim como Jaspion, muitos de vocês também estão enfrentando grandes batalhas sozinhos, e talvez já tenha se sentido cercado pelas dificuldades deste mundo implacável, carregando nos ombros lutas que ninguém viu e somente você sabe. Porém, a história de Jaspion veio hoje até você, com um propósito claro: apontar para a mensagem de Cristo, aquele que te fortalece e nunca te abandona, e assim como Jaspion nunca desistiu, você também não pode desistir. Existe uma força maior que te levanta, que te guia e que te dá esperança, e Cristo usou nosso grande herói dos anos 80 para te falar isso. Manifestação de Deus. É uma mensagem do nosso Senhor, para que continue lutando com esperança. Entendo. Porque é nele que você pode encontrar vitória. Dito isso, o pássaro dourado mais poderoso do universo também habita dentro de cada um de vocês. Então é isso, meus amigos.
Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e continuar acompanhando, porque no final deste vídeo eu tenho um recado muito importante para você. Até a próxima! Você que chegou até aqui e sente que tem algo a mais. Que por trás dos heróis, da cultura pop e dos símbolos, existe um chamado espiritual. Por isso, eu te convido a fazer parte do meu grupo fechado no WhatsApp. Lá, durante um ano inteiro, vou te ensinar como criar imagens impactantes, músicas emocionais, indicar livros raros, sites confiáveis e ferramentas poderosas que transformam arte em mensagem. Também vou divulgar e sortear camisetas e quadros com artes exclusivas minhas, inspiradas nos personagens que marcaram nossa alma. E o mais importante, você terá meu contato pessoal, vamos trocar ideias, mandar áudios de verdade, rir juntos, orar se for preciso. Porque mais do que seguidores, quero construir amizades sinceras, e em breve, estarei lançando um super e-book, com reflexões tão profundas que eu não posso nem falar abertamente aqui. Se isso tocou o seu coração, entre agora mesmo no grupo, o link está no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará todas as instruções para garantir sua vaga na mentoria anual. Que a justiça, a arte e a verdade nos guiem sempre. Eu sou o Jeff, e essa jornada está apenas começando.